Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. O vídeo de hoje é uma atualização do Fundo Imobiliário MXRF11. Nós o analisamos há um ano atrás e vamos vê-lo se ele ainda continua sendo uma oportunidade ou se ele se tornou risco de investimento. Portanto, fique com a gente até o final. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda. O intuito aqui é agregar valor na sua vida com conhecimento bacana. E se você quer aprender mais sobre ações, fundos imobiliários e esse universo de investimento, você está no canal certo. Se inscreva aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala galera, já estamos de volta e vamos para a atualização do Fundo Imobiliário MXRF11. Esse fundo ele é considerado do setor híbrido, pelo fato da sua carteira ser composta por vários segmentos. E vamos iniciar nossa análise por ela, acompanhe na tela. Então pessoal, nós podemos ver aí na tela que 74% da carteira desse fundo imobiliário é composto por CRIs, 6% é composto por permutas financeiras, 17% são cotas de outros fundos imobiliários e 3% o fundo imobiliário deixa em caixa para aproveitar as oportunidades do mercado. Agora nós vemos aí na tela a estratificação da carteira desse fundo imobiliário. E nós vemos que ela é composta por 11 permutas financeiras, 70 CRIs, ou seja, 70 contratos de recebíveis imobiliários e 8 fundos imobiliários diferentes que esse fundo investe, tá? Essa quantidade de 70 CRIs, pessoal, é uma quantidade super expressiva, tá? Se eu não me engano, o MXRF está em um dos maiores fundos imobiliários, tá? Que tem contratos em sua carteira. Então isso traz um ponto positivo para ele, bacana? Agora aí na tela nós vemos os indexadores que corrigem os contratos desse fundo imobiliário. Nós podemos ver que 47% dele é corrigido pelo CDI, 52% é corrigido pelo IPCA e uma parcela muito pequena corrigido pelo IGPM por pré-fixado e um percentual de CDI. Bacana? Pessoal, agora aí na tela nós vemos a diversificação por setores. E nós vemos que 37% está no setor residencial, 18% está no setor de alimentação, 15% estão no setor de shoppings, ou seja, de malls, 7% no setor de agronegócios, 7% no setor de cuidados pessoais, né? Ou seja, são clínicas hospitalares e etc. E 15% está no setor de outros, que os fundos imobiliários não especificou os setores aqui, tá? Esse gráfico foi extraído lá do relatório gerencial que o fundo imobiliário disponibilizou no site Funds Explorer. Bacana? Agora aí na tela nós vemos o vencimento dos contratos. E no ano de 2023 tem apenas 4% para poder vencer, tá? Dos contratos da carteira desse fundo imobiliário. Em 2024 são 16%, em 2025 aí nós temos 30% para poder vencer, tá pessoal? Em 2026 nós temos aí 21% de contratos para poder vencer. Em 2017 já é uma quantidade considerável, tá? Uma quantidade de 33% desses contratos, tá? Em 2028 aí nós temos 18% e a maioria deles são acima de 2029, tá, pessoal? Que são aproximadamente 63%, tá? Isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário também, tá? Que o vencimento dos contratos estão de médio a longo prazo. Agora aí na tela vamos analisar o histórico de pagamento de dividendos desse fundo imobiliário. E o período aí do gráfico é de maio de 2012 a janeiro de 2023. E nós vemos que esse fundo tem mantido uma constância no pagamento de proventos, tá? Até no período de 2019, 2020, né? Onde a gente teve a intensa pandemia no nosso país, esse fundo imobiliário não parou de pagar dividendos, tá? E nós vemos aí que o último dividendo pago por ele foi de 11 centavos, tá? Retornando por cota aí uma rentabilidade de 1,09% por cotistas. Nos últimos 3 meses ele pagou 29 centavos, o equivalente a 2,88% de retorno. Nos últimos 6 meses ele pagou 60 centavos, retornando 5,95% de rentabilidade. Nos últimos 12 meses, ou seja, o dividendo yield ele pagou R$ 1,23, retornando 12,20% de dividendo yield por cota. E desde o seu IPO, ou seja, desde a operação na Bolsa de Valores, ele já pagou por cotista R$ 10,49, retornando uma rentabilidade de 104,10%, tá? Então, assim, o pagamento de dividendos desse fundo imobiliário está um pouco abaixo da nossa taxa de juros, tá, pessoal? Mas mesmo assim ele traz um ponto positivo na recorrência de pagamento de dividendos para o cotista, beleza? Agora vamos analisar os indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário. O seu valor patrimonial está de R$ 10,11. O valor da cota sendo negociado na Bolsa de Valores está de R$ 10,08 atualmente.
Seu P sobre VP está igual a 1, tá? Esse indicador que define se o fundo está caro ou se está barato. Mais à frente a gente vai explanar um pouquinho sobre esse indicador. A soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses foi de R$ 1,23, então ele está entregando dividendo yield de 12,20%, um pouquinho abaixo da nossa taxa de juros, tá? E seu patrimônio líquido é de 2,3 bilhões, tá? Um patrimônio líquido bastante expressivo para um fundo imobiliário, tá? E sua liquidez, 394.813 negociações diárias. Esse fundo imobiliário é o fundo que tem o maior número de cotistas na nossa Bolsa de Valores, tá? Por isso que ele tem essa quantidade expressiva também de negociações diárias. Agora vamos fazer uma análise no histórico do valor patrimonial desse fundo imobiliário. Essa análise é super importante porque o cotista pode ter a falsa sensação de estar tendo lucros, recebendo dividendos todos os meses, mas se por detrás os gestores desvalorizar o valor patrimonial, isso faz com que a cota derreta na Bolsa de Valores e essa desvalorização, o valor dessa desvalorização é muito mais superior do que o pagamento de proventos. Aí o cotista amarga prejuízo. Por isso que essa análise é super importante. Pega a visão aí, tá? O miserável é um gênio! E o gráfico aí na tela foi extraído do site Funds Explorer e é o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2022. E lá no passado o valor patrimonial estava de R$ 9,55 e atualmente esse valor patrimonial está de R$ 10,11, tá? Isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário, porque os gestores eles precisam trabalhar para acontecer isso aí, ó, valorizar o valor patrimonial, tá, de um fundo imobiliário. Isso faz com que a cota tenha sustentabilidade na nossa Bolsa de Valores. É lógico que não é só isso, né? Tem vários outros fatores que influenciam na rentabilidade da cota diariamente, tá? Mas o que pesa também é o valor patrimonial do fundo imobiliário, tá? Então pega a visão aí, tá, pessoal? Essa análise é super importante. E no caso desse fundo imobiliário, tá? Os gestores conseguiram trabalhar para valorizar esse valor patrimonial. Então, ponto positivo para esse fundo imobiliário. Pessoal, finalizamos a nossa análise. E antes de dizermos se esse fundo imobiliário ainda continua sendo uma oportunidade ou ele se tornou um risco de investimento, vamos recapitular. O primeiro critério é o critério da segurança. E nós vemos que a carteira desse fundo imobiliário atualmente é composta por 11 permutas financeiras, 8 cotas de fundos imobiliários diferentes que esse fundo investe e ele tem aproximadamente 70 CRIs em sua carteira. Essa é uma quantidade muito expressiva. E além disso, o vencimento desses contratos estão de médio a longo prazo. E toda essa diversificação traz segurança para o cotista. Então ele passa por esse primeiro critério. O segundo critério é o pagamento de proventos. E nós vemos que esse fundo imobiliário tem mantido uma constância no pagamento de dividendos. Até no período mais crítico, em 2020, aqui no nosso país, esse fundo não parou de pagar dividendos por acionista, tá? E ele está entregando dividendo yield de mais de 12%. É um dividendo yield bom, não é um dividendo yield expressivo, pelo fato da nossa taxa de juros estar atualmente em 13,75%, mas é um dividendo bom. E por esse motivo ele passa pelo segundo critério também, o pagamento dos proventos. O terceiro e último critério é o critério do preço. E nós vemos que o indicador P sobre VP desse fundo imobiliário está igual a 1. Esse indicador nada mais nada menos do que o preço dividido pelo valor patrimonial. E se o resultado for maior que 1, a cota a ser negociada na Bolsa de Valores está cara. Se for igual a 1, a cota está sendo negociado próximo ao seu valor patrimonial. E se for abaixo de 1, esse fundo imobiliário está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, está barato. No caso desse fundo imobiliário, o P sobre VP está igual a 1. Então, essa cota sendo negociada na Bolsa de Valores está praticamente igual ao seu valor patrimonial. Então, ele passa por esse terceiro critério também, tá? O critério do preço. O que a gente não pode fazer é adquirir um fundo imobiliário acima desse valor igual a 1, tá, pessoal? Porque se o mercado corrige, ele vai desvalorizar, né? E muitas das vezes essa desvalorização, o pagamento de dividendos não consegue suprir esse valor. E aí o cotista amarga prejuízo. Então pega a visão, sempre adquire seus fundos imobiliários com esse indicador P sobre VP igual a 1 ou abaixo de 1. É lógico, para tomar decisão tem um conjunto de indicadores para ser analisado, que a gente ensina lá no treinamento Começando a Investir do Zero, tá? Mas no caso desse fundo imobiliário, a gente analisou a segurança, analisou o pagamento de proventos e por último agora o critério do preço, tá, pessoal? Então por esse motivo ele passa por esse terceiro critério também, que é o critério do preço.
E pelo fato do fundo imobiliário MXRF11 passar pelos 3 critérios, assim como ele passou pelos 3 critérios também aproximadamente há um ano atrás, na nossa primeira análise, ele continua sendo uma oportunidade de investimento. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. O intuito aqui é agregar valor na sua vida com conhecimento, é te ensinar a analisar o fundo imobiliário. Bacana? Pega a visão. Se você está em busca de renda extra e quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você, com potencial de crescimento através dos juros compostos, eu te sugiro investir. Mas para investir você precisa de conhecimento. E para adquirir conhecimento, eu te convido a fazer o treinamento Começando a Investir do Zero. Lá você vai aprender todos os termos técnicos na nossa bolsa de valores e do mundo dos investimentos. Vai aprender a dividir seu patrimônio de uma forma segura, mas se expondo parte em renda variável para atingir as melhores rentabilidades do mercado. Vai aprender a analisar ações e analisar fundos imobiliários. E o melhor, nós vamos te colocar no nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos te acompanhar dos primeiros passos na Bolsa de Valores e te prestar todo o suporte. Lembre-se, não é o quanto você ganha, mas é a forma com que você gasta e trata seu dinheiro. O link do treinamento está na descrição aqui no vídeo. Faça seu dinheiro trabalhar para você. Gere renda extra. Não perca essa oportunidade. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho que todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos, você será notificado. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles conheçam sobre esse fundo imobiliário também, tá? Esse vídeo é uma sugestão de um aluno do treinamento Começando a Investir do Zero que pediu uma atualização desse fundo imobiliário. Missão dada pra gente é missão cumprida. Afinal, são vocês que nos ajudam a construir esse canal. Bacana? Vejo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe. Grupo Smart Invest investindo com inteligência. Fui!